Sejam bem-vindos ao canal Professor Jackson de Carvalho. Hoje nós teremos a honra de entrevistar a Daniela Mendes, a Jéssica Scarlett, para falar um pouquinho da nossa vida de professor, de educador, dos anos de estradas que nós temos, de alguém que está começando agora a trilhar esse caminho profissional que é tão lindo e tão maravilhoso. Como diz Paulo Freire, o mundo não é, o mundo está sendo. E nós estamos vivendo um mundo em transformação. Quais os desafios que nós temos agora, nesse período de pandemia e depois pós-pandemia? Como nós vamos nos reinventar como professores e também como a educação em si vai se reinventar. Nós estamos aqui no meu escritório, meu consultório, eu chamo de coachitório, e vocês estão ouvindo a chuva, esse barulhinho de goteira da chuva, que aqui está um clima muito gostoso, e é nesse clima que nós vamos conversar e bater um papo de professor para professor, de colegas para colegas, sobre a felicidade, a realização, o bem-estar e a qualidade que nós queremos para o educador e também para a educação em Lavras, em Minas Gerais e, claro, no Brasil inteiro. Então, venha com a gente. Daniela Mendes, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Obrigada, Jackson, pelo convite, né? Estou felicíssima de estar aqui com vocês essa noite, né? Para conversar sobre esse assunto. Uma coisa que eu amo, que é a educação, que eu me realizei como profissional, né? Foi um sonho desde pequena e vamos conversar, né? E a Dani, eu tive a oportunidade, a honra de trabalhar com a Dani também como professor lá no Senec, né? Aqui Sim, de Lavras. Fomos colegas, né, Fomos gente? colegas. Depois trabalhamos aqui também junto na rede municipal de Lavras. E eu tenho aqui a minha ex-aluna, Jéssica Scarlett, formou o ano passado, em 2019, e está começando agora a carreira na docência e com toda a expectativa, com toda a motivação. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Jackson. É uma felicidade estar aqui, viu? Uma honra muito grande estar aqui do seu lado. Muito obrigada. Vamos conversar bastante sobre os novos caminhos que estão se abrindo da educação agora. Exatamente. Dani, me diz uma coisa. Quando que você começou a trabalhar na educação? Na educação, Jackson, eu tinha 15 anos. Eu comecei, foi um convite do saudoso Capitão Paulo, né, no Senec. Nos convidou para sermos monitoras na educação infantil que ele estava abrindo lá no Senec, né? Então, nós iniciamos lá como monitoras. Depois, 3 anos após, em 92, eu me formei lá no magistério. Fiquei lá durante 23 anos, né, como professora atuante, desde que me formei. Então, assim, são 29 anos na carreira de educação. 29 anos? 29 anos, Jackson. Que maravilha, hein? É um caminho, assim, lindo, né? Que a gente vem aprendendo ao longo do tempo. A gente não sabe tudo, a gente aprende todos os dias, né? A gente tem que estudar, tem que se reciclar sempre, né? Aprender novas coisas, mas é um caminho lindo. E naquela época, Daniela, você pensou em ser professor? Você já sentiu uma vocação ou foi a oportunidade que apareceu? Não, eu já tinha essa vocação. Minha mãe até fala, você tinha 3 anos e sua avó perguntou, o que você quer ser quando crescer? Professora. Com 3 anos. Então eu acho que isso já veio, sabe? Comigo. Então, quando eu estava no fundamental, eu gostava de levar meus colegas para casa para ensiná-los a matéria, para a gente fazer revisão, para estudar. Isso foi a vida toda. Eu sempre gostei de estar ensinando, de contar histórias para meus irmãos mais novos, sabe? Aquela questão de professora mesmo, né? Uma vocação mesmo. E quais professoras na sua época te inspiraram? Muitas, Jackson. Muitas professoras me inspiraram. Eu não me esqueço da minha primeira professora, da professora Rejane, Francisco Salles. Ela estava grávida, como que marca, né, as emoções da gente, né? Ela estava com um vestido de bolinha, um vestido azul de bolinhas brancas, aquele barrigão, e ela me deu a mão, sabe? Eu me lembro direitinho daquela mão me segurando e levando para a educação. Eu acho que isso eu levo comigo, porque é o que a gente tem que fazer com o nosso aluno,
é acolhê-lo da melhor forma possível. Então, assim, a Rejane, minha primeira professora, o Padre Alírio. Padre Alírio. Um carinho com o Padre Alírio, ele também, assim, eu rezo uma oração que ele ensinou, sempre rezei com as minhas crianças, em todas as salas de aula eu ensinava essa oração com as minhas crianças, porque ele foi um professor para mim também, lá na igreja, né? A gente fez catequese com ele, e assim, eu continuei dando catequese lá junto com ele, depois ele faleceu, foi muito triste, eu era novinha, eu tinha 9 anos, 10 anos, mas eu não esqueço o Padre Alírio, foi um ótimo professor também, né? Um mestre pra gente. Depois, foram várias, gente, são muitas professoras, no Senec mesmo, né? O Capitão Paulo, nosso mestre, a Meire Torres, né? A Meire, Dorinha, que me ensinou muito, Alcione na aula de didática, né? São muitos professores, Jackson. Eu acho que a gente tem, na caminhada, a gente tem como professor, a gente tem que pensar que a gente deixa marcas em nossos alunos. E essas marcas têm que ser marcas importantes, marcas de felicidade, de amor, de carinho. Então, assim, a gente tem que pensar nisso sempre, né? Porque é o que fica. É o que fica. É o que fica nas pessoas. E serve de exemplo, pra gente ser um educador, né? Às vezes a gente copia uma coisa de um, copia uma coisa do outro, né? E olha que interessante, você falou que a primeira lembrança é da professora de vestido... De bolinha. De bolinha, e o que ela fez? Me estendeu a mão. Te estendeu a mão. E por isso que eu falo que uma das maiores habilidades dos professores é a elegância. Porque no final, quando a gente termina, o que fica são aqueles momentos de elegância, de empatia, de trocas de experiência, de afetividade que marcam os nossos alunos. Não é que eles ficaram sabendo que 2 mais 2 é 4. Com certeza. A matéria, eu falo que a gente tem que passar, né? Vai ensinar alguma coisa para eles, acrescentar algo de novo para eles de ensinamento. Mas o que fica é essa troca humana mesmo, né? Os passeios que foram feitos com a professora, a música que ela cantou, o abraço gostoso, a homenagem no Dia das Mães. Eu acho que essas questões são... nós somos humanos. Sim. O que marca mais na gente são as emoções, né? É verdade. Então, quando a gente vai para a sala de aula, a gente tem que tocar o aluno na emoção. Se você quer que ele aprenda algo, toque na emoção dele. Ele vai ficar marcado pro resto da vida. Isso, professor inspirador. Jéssica do céu, deixa eu te perguntar uma coisa. No Brasil soltou uma pesquisa que quase ninguém quer ser professor, né? Nós vamos ter um déficit de professores daqui a alguns anos. O que fez uma menina de 18, você estava com 18, 19 anos? Estava com 17, 18 anos. Isso. Ingressar na pedagogia. O que te fez ir para esse caminho? Então, igual a Daniela falou, né? Eu comecei cedo também. Na verdade, eu comecei como irmão. Pelo fato da minha mãe sempre trabalhar, né? Então, eu estava ali presente o tempo inteiro na educação dele. Então, assim, eu comecei cedo, eu ajudava os coleguinhas deles na sala dando aula particular na minha casa. Então, foi assim, bem... E na catequese, então eu fui ajudante de catequese na minha comunidade, que é Nossa Senhora Auxiliadora. Então ali eu já me vi, parece que Deus vai colocando as coisas nos nossos caminhos, né? Mostrando que realmente não era o meu primeiro curso, a pedagogia, não era o meu primeiro caminho que eu queria seguir, mas como as coisas vão tomando seu devido lugar, né? A Daniela falou uma coisa que me marcou bastante. Todas as pessoas lembram do seu primeiro professor. Todo mundo que você perguntar lembra exatamente o nome da sua primeira professora. Isso marca. A minha primeira professora foi a tia Gissa, do Senec. Ela me marcou tanto, ela nem sabe o quanto ela me marcou, né? Isso eu nunca pude falar pessoalmente pra ela. A tia Gissa, ela colocava a música Aquarela no radinho que ela tinha e a gente ela estendia os colchonetes. E eu era a única aluna que não fechava o olho enquanto ela estava passando pra gente tirar o cochilinho. Eu não fechava os olhos para poder ter a oportunidade de ela fazer mais tempo de cafuné em mim. Então, assim, a música, aqueles momentos no bosque do Senec, como aquilo marcou a gente, né? Então, assim, aquilo tudo a gente vai relembrando, falando assim, nossa, toda essa trajetória tem todo um fundamento lá atrás, né? Todo aquele carinho, toda aquela coisa que passou pra gente. Então, assim, no momento, eu me vi, assim, quando eu entrei na UFLA, eu me vi, assim, com medo, né? Medo da realidade que poderia vir a ter, né? Principalmente pelo fato da não valorização do nosso setor, né? Que a educação que é muito desvalorizado.
Mas eu me vi com um ponto de esperança. Eu falei assim, eu quero ser a esperança dos alunos assim como eu tive aquela esperança. Eu quero ser aquele carinho, eu quero ser aquela emoção que eu tive, né? Então eu queria isso, passar isso para as minhas crianças. E, Dani, você se tornou professora numa época em que casar com a professora era dar o golpe do baú. Fala sério. Verdade. Tinha valorização social, respeito. Eu lembro que minha mãe, quando eu fui pro pré, ela já foi puxando a orelha, levou na frente da professora, pode xingar, pode fazer, pode corrigir, porque sabia que ali na escola era um local de formação. Como que você viu essa caminhada, dessa valorização que o professor tinha para os dias de hoje? É assim, igual você brincou, né? O capitão falava muito isso com a gente. Seus maridos estão muito bem, casando com o professor, vocês ganham bem, né? Ganha nada, né, gente? Mas era o título, igual o Jackson falou, a valorização que o professor tinha, né? Nós éramos mais valorizados. As famílias procuravam a gente e ouviam a gente, né? Então, assim, no decorrer do tempo, o que eu observei? Os pais e as mães precisaram trabalhar mais, né? E deixar suas crianças com outras pessoas. Sim. Principalmente nas creches, né? Ou com babás, ou com os avós. E a mãe perdeu aquele vínculo, né? Com a criança, perdeu-se um vínculo. E ela ia na escola, ela não queria saber de problema. Com certeza ela queria o quê? Ouvir só coisas boas, né? Então o que a gente vê? Esse distanciamento por necessidade, porque as famílias precisam cada vez mais o pai e a mãe saírem de casa para trabalhar. E antes não. A mãe era presente ali na escola, o pai também se fazia presente em muitos momentos, sempre dava um jeitinho, né, de se fazer presente. Então, com o tempo, isso mudou muito, Jackson. E o que a gente percebe? Que na criança também isso mudou. No aprendizado da criança isso mudou. Porque o carinho da família, ele é essencial para a criança aprender. Então, muitas vezes a gente vê que aquela família que não pode estar presente por vários motivos, a criança tem os problemas de dificuldade de aprendizagem, dificuldade de relacionamento dentro da escola. Porque a escola nunca vai substituir pai e mãe, né? Na verdade, não somos nós que ajudamos os pais e as mães. Eles é quem ajudam a escola. Nós estamos a serviço do aluno, mas nós jamais vamos substituir o aluno. Com certeza. A família ela é insubstituível. É igual você falou, é uma parceria. Para a escola, para o seu aluno, para a criança se desenvolver realmente, precisa da família, desse apoio incondicional da família. A família tem que estar presente. Aí a gente fala muito nas reuniões, né? Que aqueles 5 minutinhos que você tem para o seu filho, que seja de qualidade. Sim. Por mais que você trabalhe fora, né, Jéssica? As mães hoje em dia trabalham, você está dando aula particular, você vê isso. Estão delegando essa função para você, né, para outras pessoas, porque elas não têm tempo, realmente não têm tempo. Mas aquele tempo que a mãe, o pai tem, que seja construtivo. Não é um segurando o celular, não. É sentar com o seu filho, ouvi-lo, contar o seu dia, contar suas experiências. Eu falo assim, contar os casos antigos. As crianças né? têm tanta coisa para falar, né? Sim, e eles gostam de escutar isso, eles né? gostam de falar, né? Isso. A gente ouve muito das crianças assim, por que você me ouve desse jeito? Por que você sorri pra mim desse jeito? Eu já ouvi muito isso, Jakes, porque em casa eles não têm isso. E às vezes a gente senta, agacha da altura da criança, a gente ouve a criança de verdade, a gente quer entender ela, a gente ouve, olha no olho e ela fala, por que você olha desse jeito? Por que você tá me ouvindo assim? Olha que parte isso de uma criança, eu já ouvi várias vezes. Educação infantil, né? Educação infantil. Então, assim, a gente tem que pensar assim, escola não se faz sozinho, se faz com a parceria da família. Né? E vice-versa, a família precisa também da nossa parceria. Porque nós educamos para a vida, para os ensinamentos, né? Para formar cidadãos. Sim. E eles também estão formando cidadãos, né? Com certeza. E Jéssica, e você? Quais são os professores que você tem como referência para ser uma professora de excelência? Quem te marcou? Você fala assim, nossa, eu vou seguir essa linha. Se eu falar que ele é um deles, eu vou ser puxar saco. Não, mas realmente, tenho muitos professores durante toda a minha vida, até durante a minha graduação também, que me marcaram muito, né? Como eu falei, a Giza foi minha professora que me marcou a minha educação infantil, assim como a professora Fabiane também, que eu tive a oportunidade de ser aluna dela. Claudinha, né, Claudinha, uma excelente professora, nossa, com todo carinho. Sayonara,
Nossa, a Sayonara, com todo aquele carinho que ela tinha. A Sayonara, sim, um beijo, Sayonara. Sayonara Ribeiro, não é? Sim. Nossa, ela me marcou muito durante minha segunda e terceira série. Professores do ensino médio, Guanaíra. A Guanaíra. Com todo o seu carinho, eu tinha muita dificuldade, então ela, depois que terminava a aula, ela falava assim, o que você sentiu dificuldade? Vem aqui, depois da aula a gente vai lá e vai explicar. Então, assim, todo aquele carinho que tinha, né, a gente marca muita gente. O Jackson, com o jeito dele de falar durante as aulas, pra mim, tinha emoção, sabe? Ele não começava a aula de todos os jeitos, né? Começava a aula, abaixa a cabeça, vamos refletir agora, acalma um pouco, colocava uma música, fazia a gente entrar realmente no clima que era da escola, sabe? Não era aquela coisa maçante. Tipo assim, os professores acham que é só chegar e passar. Não é assim. A gente precisa tocar. Então, poucos professores tocam seus alunos, mas tocam mesmo, para poder ficar gravado pro resto da vida. Então, o Jackson foi um deles, o professor Luiz também. O Luiz Fernando, né? Luiz, grande parceiro. Entre aspas, meu pai, né? Dani, e você nessa caminhada, quais foram, ou qual foi o momento mais difícil na profissão de professor? Difícil, Jackson. Eu acho que a gente chegar para a mãe falar alguma coisa da criança. Principalmente quando a gente em sala de aula, a gente percebe que a criança tem uma dificuldade além, que vai precisar de um acompanhamento não só nosso ali na escola. Eu acho que é o momento mais difícil. Porque eu como mãe, né, eu me coloco no lugar dessas mães, como é que você chega para a mãe e fala assim, seu filho está com um déficit que não está igual aos outros. Vamos procurar ajuda, vamos juntas procurar um caminho. Eu me sinto assim. O mais difícil é isso. E trazer elas para o nosso lado também, né? A família para o nosso lado, entender o nosso papel ali, Sim. Entender as nossas ações ali no dia a dia. Eu acho que é o mais difícil, né, Jéssica? Essa troca com a família, conquistar a família. Porque o aluno a gente conquista ali no dia a dia, né? Mas a família realmente a família é um pouco mais complicado, porque, querendo ou não, a nossa visão é um pouco diferente da deles, que ele como os pais, né? Então, assim, igual eu costumo falar, assim, nós temos uma visão um pouco profissional, claro, mas eles precisam entender que a nossa visão também é essencial para caminhar junto com eles, né? Então, assim, alguns pais não conseguem entrar num consenso de aceitação, mas tudo que a gente leva a gente consegue com jeitinho, né? Sim, a gente consegue contornar a situação e falar. E sempre com fundamentos, né? Isso. Sim. Por isso que Isso é bom importante. estudar, né? Isso. O professor não pode nunca parar De estudar. porque a gente tem que ter fundamento para conversar com os pais, né? Com certeza. Né? E Jéssica, agora você está dando aula particular. Como está sendo essa experiência? Então, é uma experiência diferente, né? A pandemia veio e mudou totalmente os meus planos, né? Que era estar ingressando numa escola, estar assumindo a sala, que é o meu maior sonho. Mas é uma experiência nova e muito prazerosa. Porque eu estou entrando dentro da casa de cada um. Eu estou dentro junto com cada família, né? Então, assim, com os meus alunos, eu estou presente em cada casa e vendo lares completamente diferentes, uniões completamente diferentes. Então, assim, são crianças que, ou algumas dependem muito, assim, da sua atenção, que sentem uma falta, outras nem tanto, que têm um vínculo muito mais forte com os pais. Então, assim, é uma experiência única. Está sendo muito bom. Mas espera a minha sala. Você quer a sua sala? Lógico. Ó, as escolas aí que estão precisando de É o sonho professora. de toda professora. Olha, certeza, né? a Jéssica está aí, né? E grande profissional. Foi uma grande aluna, tenho certeza que é uma grande profissional. Dani, você trabalhou como diretora também, né? Sim, atuei como gestora, né? 3 anos. E aí, como que foi essa experiência de sair da sala de aula agora para trabalhar com professores, funcionários, para liderar uma unidade? Então, você não perde o seu lado professor, porque você tem que ter o seu lado, né, de observar, de ensinar muita coisa, né, de partilhar ensinamentos, mas você pega uma parte de administração, né? Você aprende a administrar uma empresa, uma pequena empresa ali, né? Que você tem os horários, tem seus funcionários, tem as regras, né, a rotina ali diária. Mas uma coisa que eu procurei não perder foi esse acolher o outro. Acolher meu funcionário, como essa professora que eu guardei, acolher ele. Eu peguei uma entidade educacional que precisava muito disso no momento.
né? Essa escola que eu entrei. Acolhimento. As professoras estavam muito carentes disso, né? Uhum. Então foi um momento de resgatar essa autoestima delas, pra gente trabalhar e trabalhar bem. Mas primeiramente eu tinha que trabalhar o ser humano, a pessoa professora ali, a pessoa funcionária ali da cozinha ou dos serviços gerais, que seja, mas a gente precisou resgatar essa autoestima deles. Mas foi ótimo, foi prazeroso. Eu amo o que eu faço, né? Sim. Eu acho que eu não deixo esse jeitinho de professora lá da educação infantil nem na gestão, né? De acolher, de sentar junto, de ouvir, de fazer junto, de pegar, ensinar, sabe? Como se fossem meus alunos mesmo. E Jéssica, você já se formou em quê? O que você já fez na área da formação da docência? Então, eu formei na UFA, eu sou da primeira turma, né, da Universidade Federal de Lavras, né, licenciatura. Durante a minha graduação, né, eu fiz vários estágios, né, atuei um estágio em Lavras, fiz os estágios obrigatórios tanto no Novo Horizonte, que é o José Serafim, Caíque, Francisco Salles, então a gente vê, são ciclos completamente diferentes, né? E me formei também na pós-graduação, né, em Neurociência, Aprendizagem e Educação Infantil, pela FAVEM. São visões, assim, completamente diferentes, né? Então, assim, a gente vai se encaixando em cada momento. Então, ainda quero né, fazer o meu mestrado na área da psicologia infantil. Infelizmente aqui em Lavras não tem, mas nós vamos seguir aí cada vez mais estudando mais, né? E aonde você quer chegar? Nossa. Assim, olha, eu quero... Tem gente que fala pra mim, vem aqui e fala assim, eu quero chegar a ser professor de universidade, eu quero chegar a ser diretor, eu quero chegar... Você já pensou nisso? Aonde você quer chegar? Eu acho que eu quero chegar no nível de ter a minha própria escola. Olha! Meu sonho é ter minha própria escola. Então eu acho que esse é o sonho. A professora é ter a sua sala de aula, né? Meu sonho é ter minha sala de aula, mas acima de tudo, que eu falo para os meus pais, eu queria muito a oportunidade de ter a minha própria escola, sabe? Você fundar a sua própria escola. Uhum. Isso é muito importante, mas seria educação infantil. É minha paixão, educação infantil. É minha paixão. Cuidar dos pequenos. É a base. Se a gente não cuidar da base, a gente não constrói a educação, o ensino fundamental, o ensino médio, fica defasado se você não investir na educação infantil. E é isso que falta nas escolas. É eu pensar, né, nos pequenos, para depois você cuidar dos maiores, né? Eles querem cuidar somente dos maiores, mas deixa a desejar com os pequenos. E a base é fundamental. É a base. É como você constrói uma casa. Se você não alicerçar bem, isso, você não vai ter lá na frente bons alunos, cuidar né? das emoções. Sim. Não é só o currículo. As escolas têm que entender que o currículo é muito importante. As disciplinas são muito importantes, mas além disso, o que a criança precisa, né? É trabalhar as emoções das crianças. Por que as escolas têm tanta dificuldade em trabalhar isso desde de pequeno, né? Então, assim, eu queria muito essa base, a base da educação infantil. E você, Dani, onde você quer chegar ainda? Ainda? Eu tinha esse sonho, sabe, Jéssica? De ter a minha escola. Podemos, né? Quem sabe a gente monta uma junta. Já. Quem sabe? Mas agora, James, assim, no decorrer de tudo que eu venho estudando, trabalhando em várias escolas também, já trabalhei em escola particular, municipal, né? Já tive a oportunidade de trabalhar aqui no Firmino Costa também um tempo, de substituição de meninos maiores, mas a minha paixão também é a educação infantil, são os pequenos, mas o meu sonho agora é ter meu consultório clínico de psicopedagogia. Olha! Eu encontrei um caminho, quando eu observando as crianças, que é um caminho que eu me apaixonei, que é observar aquele que precisa de mais atenção, que precisa desenvolver uma coisa que ficou em defasagem lá atrás. Eu quero ter essa oportunidade de ajudar esses alunos, essas crianças, esses jovens a se descobrir como um aprendiz de verdade, que consegue, todos nós conseguimos, mas eu quero trabalhar com psicopedagogia, montar a minha clínica, se Deus quiser, né? É o meu sonho agora, Jackson, meu passo agora. Agora passa a montar a sua própria clínica. Minha clínica. Sem deixar a minha escola, que eu amo ali o chão de sala de aula, o chão de escola, né? Eu amo, mas eu quero ter esse tempo também para minha clínica de psicopedagogia. É meu sonho. Certo. Jéssica, como você vê assim, nossa, tantos professores ficando doentes, tantos professores com depressão, estresse, síndrome do pânico, síndrome de Burnout, o que você pensa que acontece com eles e o que você pensa que poderia ajudá-los? Você que está iniciando agora, de fora.
A Dani falou algo muito importante, que ela, como diretora, né, que ela fez, que é cuidar da essência do professor. A gente pensa muito em cuidar somente da família, do aluno, mas ali tem seres humanos ali atrás, né? Então os professores que estão ali na batalha do dia a dia, engana-se quem pensa que o professor é só chegar ali de meio-dia até às 6 da tarde. Os professores têm muito mais trabalho, até trabalho de madrugada. Sim. Então nós temos que levar isso em consideração. O professor não é só sala de aula. O professor é o planejamento do dia a dia, é o estudo, tem todo um processo ali atrás. E é o ser humano que tem uma casa, que tem uma família, que tem problemas, né? Que é mãe, que tem filhos, sim, né? Que tem toda aquela cobrança por trás, que tem que cuidar da sua casa, tem os pais. Então, assim, a essência, eu acho que o que falta cuidar é da essência do professor, da essência do ser humano. Mas saber que aquele professor ali, ele desenvolve 1000 funções antes de chegar numa sala de aula. Certo. Você terminou pedagogia há pouco tempo. Alguma matéria, alguma disciplina desenvolveu com vocês habilidades socioemocionais? De saber lidar com estresse? Não. Saber resolver conflitos? Saber liderar uma turma? Saber se valorizar? De liderança, não. Em momento nenhum a gente recebe isso, nem durante a graduação, né? Não recebe, infelizmente. Eu acho que em qualquer curso que a gente for pegar, infelizmente a gente não consegue. Aprende-se na prática. Aprende-se na prática, no dia a dia que a gente vai Os estágios, igual você falou, os estágios são muito importantes, né? São muito. Porque ali você vai observar o outro fazendo, e você se coloca no lugar do outro e vai aprendendo. E dando porque só o conteúdo da faculdade não basta. Então vamos supor que agora eu sou o diretor de uma escola e vou contratar vocês duas. O que você tem de melhor para me oferecer como professor? Qual é a sua qualidade, a sua habilidade mesmo para ser professora, Jéssica? A minha qualidade? Inovar. Inovar. Acredito que eu me reinventei, apesar dos estudos e tudo, né, a gente consegue se reinventar, criar novas oportunidades, novos momentos ali com as crianças, então eu tive que me reinventar. Que legal. Então, você é uma professora criativa, você vai estar sempre trazendo coisas novas. E você, Dani, o que te marca? O que é a habilidade da Dani? Eu acho que a Dani é mais a inteligência emocional. Eu acho que eu mexo mais com essa parte. Eu acho que eu consigo levar para a sua escola essa parte emocional. De trazer o aluno, de puxar ele para cima, de tornar ele um ser criativo, inspirar o aluno. Eu acho que é meu ponto forte. Que joia, que legal. Muito bom. Pode ir. Então, nessa educação do EAD, nós encontramos muitas dificuldades, sim. Tivemos que nos reinventar, né? Estudar muito da tecnologia, muitos professores não conheciam, né? Às vezes conheciam o básico, mas tiveram que aprender a entrar no Google Classroom, né? Montar sua sala de aula, né? Mas assim, foi um aprendizado positivo. E que a gente tem que pensar que daqui para frente não vai ser a mesma coisa. Essa parte do EAD vai ter que ser inserida na escola. O nosso aluno hoje ele é digital, né? A gente vai ter que trazer isso para a sala de aula, né? Como nós falamos, tem que valorizar essa parte também, né? Porque ele é pesquisador, ele vai lá no Google, ele pesquisa o que ele quer, ele descobre as coisas. Então nós, como professor, a gente vai ter que trazer isso para a sala de aula e aproveitar isso. Não deixar perder, porque não dá para ser aquele professor que trazia tudo pronto para a sala de aula. Não existe isso há muito tempo. A gente tem que compartilhar com eles, inovar sempre, fazê-los pensar, pesquisar e querer descobrir algo, né? Eu acho que o EAD veio para isso, para a gente estudar mais, né? Se fortalecer no que a gente já sabe, mas descobrir novas tecnologias, né? Porque faz parte agora, né? E não esquecê-la mais, ela vai fazer parte. Legal. E para você? Então, eu na minha graduação eu tive aulas, né, durante o meu curso sobre educação à distância, robótica, para a gente poder estar se transformando de acordo com o que for acontecendo no mundo. Então, assim, a pandemia veio, atingiu alguns professores, sim, dessa forma, pela dificuldade de mexer nessas ferramentas virtuais, né?
Mas as crianças, elas não têm essa dificuldade, principalmente os pequenos. Acho que com 2 anos eles já estão sabendo mexer mais que a gente, né? Então, assim, eu estou em conjunto com os professores que estão à distância, né? Os meus alunos, eles têm essas aulas online, né? Então, é o meu conjunto com os pais e com os professores. Então, eu dou a minha aula, eu tento transformar aquilo que é um pouco maçante para eles ficarem ali assistindo, de uma forma um pouco diferente, né? Dar aquela matéria, aquela disciplina, aquelas atividades de uma forma completamente diferente. Então, eu acredito que os professores hoje vão ter que se transformar, a escola vai ter que se transformar, né? É importante a gente pensar que os tempos estão mudando. A gente não pode regredir. As crianças hoje, como você disse, né? A ferramenta que está na mão deles hoje em dia é o celular, é o computador, é o tablet. Então, por que não levar isso para dentro da sala de aula? Por que não acompanhar, estar junto naquele momento? Não custa a gente investir nisso, né? Não os políticos olharem isso como um ponto positivo. Agora para mim, gente, olha, tá difícil. Não foi difícil não, tá difícil. O problema não é a tecnologia, o problema é não ter gente. Então, eu sou muito afetivo. Então, agora que está chegando aí as aulas inaugurais, que eu poderia estar em várias cidades, com os professores, abraçando, conversando, e você está atrás de uma tela dando uma palestra. Então, falta esse contato, e isso para mim foi e está sendo muito sofrido. O professor sente essa falta, né? Do contato, do olhar, de abraçar, quer abraçar, apertar. E no meu caso, eu saí da sala de aula para cuidar de professores. Então, é aquela coisa assim, eu vejo meus professores e falo, ai meu Deus, vontade de abraçar, de beijar, matar saudade, de conversar. E, na verdade, a formação fica por entre uma tela, né? Nós nos distanciamos fisicamente, isso doeu. Isso aí já virou um clichê, né, como diz, né? Professor ganha pouco, Deus me livre, não vou ser professor. Aí que você tem que pensar, né? Você quer ser professor para ficar rico? Não entre, né? Você quer ser professor porque você acredita que você, no seu papel, você pode transformar o ser humano, você pode ajudá-lo a ser melhor, a criar uma sociedade mais digna, aí você vai ser professor, viu? Então, eu acho que o caminho é esse. Ser rico a gente não vai ficar, não vai. Rico, não adianta. E a valorização começa na gente, desculpa, Jéssica, começa na gente. Eu falo muito isso para as meninas. Se você não se valorizar quanto professora, quanto monitora, o pai e a mãe não vai te enxergar dessa forma. Você começa a se valorizar mostrando os fundamentos que você estudou, mostrando a sua postura de professor que educa, que não só cuida, porque muito na creche tem isso. Primeiramente a gente educa, mas a gente educa cuidando, porque são pequenos. Mas a valorização começa em nós mesmos. É você se estudar, se especializar, mostrar que você é digno de respeito, né? Que você sabe sim o que você está fazendo no seu chão de sala de aula. Então começa por aí. E não pensar que vai ficar ruim. É igual eu costumo falar, quando foi o primeiro dia de aula da minha graduação, já avisaram isso pra mim. Falaram assim, se você está aqui achando que você vai ser rico um dia, esqueça. Professora não fica, não adianta. Até se for preciso, a gente tira do nosso pra investir dentro da sala de aula. Isso daí é sem problema nenhum. Mas, igual conversei com a Dani lá atrás, né? A gente estava conversando. Se reinventar, né? Eu tive que me reinventar numa pandemia para atender pais, para atender as famílias que estavam precisando, que estavam vendo seus filhos naquele momento de dificuldade, que não estavam conseguindo aplicar, né, as aulas, né? Então, assim, eu digo que se reinvente, seja criativo, faça algo que ninguém tenha feito. E ame, né? E ame o que faz. Faça com muito amor. Debaixo de sol, debaixo de chuva, eu já cheguei a dar aula para os meus alunos, assim, pingando, mas eu fui. Debaixo de chuva, eu não deixei de ir, não deixei de atender os meus alunos. Me vi no momento em que eu criei algo, eu estava montando algo, depois eu vi muita gente fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo até a arte parecida com a minha. Então, assim, reinvente, seja algo diferente, não fique esperando para poder ter uma oportunidade, né? Então, assim, nós como professoras, o nosso título é ser uma pessoa, assim, uma pessoa criativa, né? Sim. Nós somos criativos. Todos os dias nos reinventamos. Todos os dias nos reinventamos e nunca deixe de estudar.
Eu busco estudar sempre. Isso o principal da nossa formação é o estudo. E essa pergunta é muito interessante porque ela traz uma questão entre sentido e propósito de vida. Para ser professor, você tem que ter um sentido existencial e um propósito de vida muito bem claro. Porque você vai estar lidando o tempo todo com desafios. Trabalhar com seres humanos é trabalhar com a melhor matéria-prima que o universo já produziu. Então, um professor está trabalhando com aquilo que há de mais importante, de mais moderno que o universo já criou, que é o ser humano na sua capacidade de pensar. Porém, a sala de aula é um lugar de conflito. É um lugar de conflitos de ideias, é um lugar de conflitos de personalidade, é um lugar de conflitos de crenças, né? Conflitos com outros professores. E se você tem como vocação, como missão, como sentido existencial transformar a vida dos outros, então ser professor se torna uma realização. Realização é aquilo que a gente faz e que tem resultados positivos. Existem muitos professores que entraram na educação, pelo menos para ter um emprego garantido, e hoje estão ficando doentes, porque de fato o amor vai perdendo a força diante daquilo que é a profissão. Então tem um padre na época do Brasil Colônia que dizia que para educar é preciso saber e amar. Porque quem não sabe não pode e quem não ama não quer. Então pensa bem nisso. Se isso vai te realizar, olha, entra de cabeça. A única coisa que você não pode é entrar numa sala de aula pela metade. Fazer pela metade, ir pela metade, não. Quando você abre a porta de uma sala de aula, você passa 50 minutos e fecha essa porta, você tem a nítida noção se você foi bem ou se você foi mal. E isso pesa. Então, cada dia você está ali para vencer. Vencer suas dificuldades, seus desafios, se vencer como pessoa e se realizar. Plantar sementinhas. E como diz Rubem Alves, nós não plantamos eucaliptos. O professor planta carvalho. Leva tempo. Talvez ele nem vai ver o fruto daquilo que ele plantou. Mas ele é um semeador de carvalhos. Ele é um semeador de pessoas que nós queremos para um Brasil diferente. Não é? Com certeza. Gente, eu estive aqui com a Dani. Já no Senec eu falava que se eu fosse diretor do Senec, depois eu falei aqui para a Cláudia, eu colocava o sorriso dela estampado como assim, sorriso da professora mais bonita de Lavras, o símbolo do sorriso de professor, da alegria de professor. Uma honra ter você aqui, Dani. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. O prazer foi meu, viu, Jason? Conversar com vocês, com a Jéssica, que está começando agora, né? Trocar nossas experiências, foi um prazer. E muito obrigada pela oportunidade. E viu, só me cerquei aqui de professoras bonitas, olha só! Jéssica, muito obrigado. Você é uma pessoa incrível, já era uma aluna fabulosa. Entrar e ter você agora como colega de profissão é uma honra muito grande. Eu que agradeço. Gente, contrate a Jéssica. Escolas particulares, contrate a Jéssica. Vocês estão perdendo uma professora de ouro. De ouro. Agradeço muito, viu? É uma honra estar aqui com você. Você sabe, desde quando você entrou no Senec, que você estava como meu professor, você é uma pessoa que eu levo como inspiração. Muito obrigada, é uma honra estar até com uma professora no Senec, né? Época de Senec, gente. Dani, é um prazer. É um prazer, viu? Uma honra muito grande. Prazer é nosso ver você nessa caminhada, né? Muito obrigada, viu? Obrigado. E você, quero saber, deixa aqui nos comentários, aperte o sininho, se inscreva no canal, curte, deixa o seu like e me diz, você tem vocação, você tem sentido e propósito para ser professor? Se tem, o que te motiva a entrar nessa profissão tão linda, tão maravilhosa? Gente, muito obrigado e a você, um beijo no coração.